Fala galera, eu sou o Heitor Moraes, criador do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar desse assunto que não sai das manchetes dos jornais, as crises, bancos quebrando, inflação alta no meio do mundo todo. Será que estamos frente a uma nova crise mundial? Fique até o final do vídeo que eu vou responder isso e também como se proteger de uma crise. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a mostrar para o YouTube que esse vídeo é bom e que deve chegar a mais pessoas. Antes de tudo, vamos relembrar como foram as últimas crises para que vocês entendam a situação atual e para vocês verem a diferença dessa nova crise e como ela vai afetar o mercado e a economia de maneiras diferentes. A primeira crise é a crise de 1929, também conhecida como o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como a primeira potência mundial. Em seguida, as empresas crescem de maneira astronômica para ser capazes de reconstruir uma Europa devastada. Mas a pergunta que fica é: o que vai acontecer com essas empresas enormes quando o consumo voltar a remessas normais? Exato, as empresas tinham crescido demais por um incentivo de crédito barato que veio do governo, somada a uma falta no mercado de ações que fez com que muitas pessoas se tornassem investidores, apenas para a ganância de não perder a oportunidade de ficar rico. O resultado final disso foi que em apenas um ano, todo o sistema econômico estava contaminado. Primeiro, foi a vez da Bolsa. Meses depois, os bancos e, como consequência, muitas empresas quebraram e levaram a população a perder tudo que tinham. A próxima crise é a crise de 1987. Ela foi conhecida como Black Monday, foi a segunda-feira negra, onde o principal índice dos Estados Unidos, o índice Dow Jones, caiu mais de 22% em um único dia. Ela não teve um precedente exato como na crise de 29. Mas o que a gente pode analisar hoje é que os Estados Unidos vinham crescendo muito na década de 80, até um ponto onde a economia desacelerou e levou os preços para baixo. Lembre-se, turma, sempre que a gente está num período bom da economia, os investimentos com melhor retorno sempre vão estar sendo precificados muito além do seu valor real. Já a década de 90, ela foi um cenário de várias crises que aconteceram, quase que juntas. Em 1994, a crise do México, conhecida como efeito tequila, foi causada pela falta de reservas nacionais, causando uma desvalorização da moeda devido à fuga de capital estrangeiro. Aqui nós começamos a entender que um país dificilmente vai conseguir crescer sem investimentos estrangeiros, feitos normalmente por países de primeiro mundo. Em 1997, aconteceu a crise dos tigres asiáticos. Foi uma crise generalizada no Sudeste Asiático, envolvendo Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Esses países vinham tendo um crescimento muito grande desde a década de 60. Hong Kong e Singapura haviam se tornado grandes centros econômicos, enquanto Coreia do Sul e Taiwan tinham evoluído muito na manufatura de produtos da área de tecnologia, como, por exemplo, componentes eletrônicos. No entanto, uma mudança nas políticas monetárias e um forte agravante nessa crise é que a primeira crise globalizada, onde um efeito em cadeia em um único país pode afetar outras economias de diferentes formas. Em 1998, tivemos a crise da Rússia. Ela se deu pelas altas taxas de endividamento, desemprego e inflação que o país sofreu, alinhado a baixos índices de crescimento econômico, o PIB. Esse processo foi resultado de uma transição acelerada e mal sucedida de uma economia planificada para uma economia de mercado, em meio ao colapso político da União Soviética. Então, galera, a década de 90 foi muito conturbada. O Brasil, por exemplo, só não sofreu mais por conta do Plano Real, que foi a salvação da economia brasileira. A próxima crise que a gente vai mostrar aqui é a crise das empresas.com. Essa crise aconteceu em 2001 e foi uma crise onde as primeiras empresas que se posicionaram na internet tiveram um crescimento do seu valor de mercado astronômico. Esse encantamento com a nova tecnologia da internet influenciou os preços das empresas. E quando o resultado que o mercado esperava não aconteceu, a bolha estourou. Tanto que boa parte das empresas listadas na Bolsa Americana acabou simplesmente sumindo. E a última crise é a crise de 2008, a crise do subprime. Essa aqui, eu lembro bem como é que foi. Foi uma crise financeira onde o crédito foi liberado às pessoas de maneira totalmente descontrolada. E o que aconteceu foi que, num determinado ponto, as pessoas começaram a não conseguir mais pagar as suas hipotecas. E os bancos que eram donos dessas hipotecas ficaram numa situação complicadíssima. O grande marco dessa crise foi a quebra do Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Galera, vocês estão entendendo?
Essa crise só não foi pior porque o governo americano salvou os outros bancos quando viu os efeitos que a quebra do Lehman Brothers trouxe. Ou seja, foi ruim e poderia ter sido muito pior. Agora, no momento atual, o que a gente viu e está vendo? Pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, que já resultaram num aumento da inflação e taxas de juros pelo mundo todo. Ou seja, sim, nós estamos diante de uma crise, outra vez. Só que dessa vez tem um outro agravante que não existia nas últimas crises, que é a internet. Felizmente ou infelizmente, a distância da comunicação acabou. Tanto uma notícia boa como uma notícia ruim chega de maneira viral a quase todas as classes da população. Ah, Heitor, mas em 2008 já tinha internet. Pois é, até tinha, mas não tinha rede social como tem hoje. Hoje, um banco quebra nos Estados Unidos, como aconteceu lá com o Silicon Valley, 30 minutos depois já sai uma matéria de um site de economia, ou um jornal, e a coisa repercute no mundo inteiro. E você vê aquelas perguntas de sempre. Ah, um banco lá na Turquia quebrou, será que os bancos aqui no Brasil também vão quebrar? E aí, eu não sei até onde isso é bom, porque você vai acabar vendo a crise se intensificar por conta de toda essa informação no ar. Antigamente acontecia alguma coisa desse tipo, demorava semanas para as notícias chegarem. Quem dava as informações eram as mídias tradicionais, que ainda manipulavam as informações. Então, não existia o meu vídeo de terça-feira e nem o meu vídeo de quinta para trazer essas coisas para vocês. Não existia nem o YouTube como a gente conhece hoje. Em 2008, ele era apenas um site para vocês verem vídeos daquele tipo de jackass, só de palhaçada. Então, você vê as pessoas entrando em pânico na maioria das vezes por muita informação na palma da mão e não ter um conhecimento adequado para entender as informações e tirar as conclusões mais adequadas. Então, galera, o que eu tenho para dizer é que a crise, infelizmente, já está batendo na porta. Ela normalmente se inicia com a inflação subindo, seguindo das taxas de juros para segurar a inflação. E a consequência é aquilo que vocês já sabem. Empresas fecham, pessoas perdem os seus empregos, mais pessoas passam dificuldades. E aqui vai a dica de ouro, que infelizmente não resolve o problema de todos, mas que pode ajudar muitas pessoas a passar por essa crise sem tantas dificuldades. É ter uma reserva de emergência, que eu já tenho vídeo disso aqui no canal. Eu vou estar deixando um card aqui. E a segunda coisa é ter investimentos diversificados, como por exemplo o que eu faço na minha carteira. Um pouco investindo em fundos imobiliários para gerar uma renda, outra parte em ações aqui no Brasil, que normalmente são as melhores empresas no país, e uma outra parte em ações em outras economias, no caso da nossa ir para o buraco. Você não acaba perdendo tudo. E por último, uma pequena parte em criptomoedas. Afinal de contas, não há nada melhor do que tirar do controle do Estado o seu dinheiro. Esse, turma, é o único jeito que eu vejo hoje que existe de você ter um pouco mais de segurança para passar por uma crise. Ter uma reserva para gastos de curto prazo e investimentos descorrelacionados que fazem o seu patrimônio suportar uma oscilação de preços maiores entre todos os mercados. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a continuar crescendo. Um muito obrigado, eu sou Heitor Moraes e esse é o Investidor de Princípios.